E aí pessoal, beleza? Como havia prometido em minhas redes sociais, aqui fazer o vídeo sobre crimes hediondos, questões comentadas, parte 1. Amanhã ou depois terá a parte 2. Crimes hediondos é um assunto muito importante para concursos, sobretudo carreira policial, tribunais, dentre outros, muito importante mesmo. E semana que vem também irei fazer outro vídeo com mais 30 questões sobre lei de execução penal. Com essas 30 questões serão 130 questões comentadas aqui no canal sobre a LEP. Então, aqui dando um suporte bacana aqui no canal. E a mapa mental, dicas. Então, caso queira me siga no Instagram, lá tem mapas mentais, tal, mnemônicos. E de antemão já se inscreva aqui no canal. Sempre estou postando vídeos. Sem mais delongas, vamos lá. Primeira questão. Julgue os itens a seguir acerca de crimes contra a administração pública, crimes hediondos e crimes contra a pessoa. É vedada a concessão de fiança à pessoa plenamente capaz que cometer homicídio simples, por ser considerado crime hediondo, e a pena a ser aplicada nesse caso será cumprida no regime inicialmente fechado. É vedada concessão de fiança à pessoa plenamente capaz que cometer homicídio simples, por ser considerado crime hediondo, e a pena a ser aplicada, neste caso, será cumprida em regime inicialmente fechado. Como eu costumo dizer, você pode dar pausa no vídeo, ler, reler com calma. Analise a questão sem pressa. Vamos para o gabarito. Questão errada. São crimes hediondos. Homicídio praticado em atividade típica de grupo de extermínio, mesmo que cometido por uma só pessoa, e o qualificado conforme o artigo 1º, inciso 1 da Lei 8.072. Artigo 1º. São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados, tal, consumados, tentados, formação complementar apenas, homicídio simples. Esse artigo 120 diz respeito ao Código Penal e ele trata do homicídio simples. Mas aqui será considerado crime hediondo homicídio simples quando o que for praticado é atividade típica de quê? De grupo de extermínio. Ainda que cometido por um só agente e o qualificado, mas aqui estamos tratando do homicídio simples. É vedada a concessão de fiança à pessoa plenamente capaz que cometeu homicídio simples, por ser considerado crime hediondo. Homicídio simples é considerado crime hediondo? Não, porque aqui está o homicídio simples aqui está generalizado. E para ser considerado crime hediondo, homicídio simples é considerado hediondo quando praticado em qual situação? Atividade típica de quê? Grupo de extermínio. Então há uma condicional, ainda que cometido por um só agente. Essa informação aqui também é importante e já foi cobrado em prova, pois a banca coloca exceto cometido por um só agente, excetuado salvo cometido por um só agente. Aqui é inclusive cometido por um só agente. Então tome muito cuidado com esse detalhe aqui também, que é muito cobrado em provas. Eu coloquei que nessa alteração de 2019 foi apenas acrescentado o inciso 8 do parágrafo 2º do artigo 121 do Código Penal. Esse inciso foi revogado no Código Penal pela supracitada lei.
Então, aqui eu coloquei aqui redação, tem um erro de digitação aqui, redação dada, depois eu vou corrigir o material pela lei 13.964/2019, ou seja, foi a alteração que teve no finalzinho de dezembro. A única alteração que teve aqui nesse inciso aqui foi que, entre parênteses aqui, acrescentou o inciso 8. Só que o inciso 8 do Código Penal, ele foi revogado. Então, revogado pela mesma lei. Então, na essência, não houve nenhuma alteração aqui em relação ao inciso aqui da lei 8.072. Só a nível de esclarecimento. Então, questão errada. Próximo. A Lei 8.072 dispõe sobre os crimes hediondos, nos termos do artigo 5º, inciso 43 da Constituição Federal, e determina outras providências. A respeito dos crimes hediondos, assinale a alternativa correta. A pena imposta pelo cometimento de crime hediondo deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado ou semiaberto, mediante decisão fundamentada do juiz. O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, tentado ou consumado, também é considerado crime hediondo. Contudo, o de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, não. Os crimes hediondos são insuscetíveis de anistia, graça e fiança, porém são suscetíveis de indulto. A epidemia com resultado morte é considerada crime hediondo. Em caso de sentença condenatória de crime hediondo, o réu não poderá recorrer em liberdade. Para facilitar para vocês, a pena imposta pelo cometimento de crime hediondo deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado ou semiaberto, mediante decisão fundamentada do juiz. O crime de porte ilegal de arma de fogo, uso restrito, tentado ou consumado, também é considerado hediondo. Contudo, todavia, posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, não. Ou seja, a posse ilegal de arma de fogo de uso restrito não é considerado crime hediondo, segundo a questão. Os crimes hediondos são insuscetíveis de anistia, graça e fiança, porém são suscetíveis de indulto. A epidemia com resultado morte é considerada crime hediondo. Em caso de sentença condenatória de crime hediondo, o réu não poderá recorrer em liberdade. Assinale a alternativa correta. A, B, C, D ou E. Vamos para a resposta. A alternativa correta é a letra D. Vejamos o que diz o artigo 1º, inciso 7 da 8.072. A epidemia com resultado morte é considerado crime hediondo. São considerados hediondos epidemia com resultado morte. Então, questão D está correta. Questão D está correta. Só como informação complementar, são considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados, consumados ou tentados. Há duas hipóteses, então fique atento a isso também. Agora vamos prosseguir.
A pena imposta pelo cometimento de crime hediondo deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado ou semiaberto, mediante decisão fundamentada do juiz. Errado. Segundo o STF, é inconstitucional que a pena, por exemplo, seja cumprida inicialmente em regime fechado, pois viola o quê? O princípio da individualização da pena, conforme o artigo 5º, inciso 46 da Carta Magna. O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, tentado ou consumado, também é considerado crime hediondo. Contudo, todavia, porém, o de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, não. Vamos ver. Consideram-se também hediondos, tentados ou consumados. Tentados ou consumados hediondos, crime, posse ilegal de arma de fogo de uso proibido, ou seja, restrito. Bom, posse. Falando aqui de posse ilegal. Contudo, de posse ilegal de arma de fogo, não. O crime de porte é uma coisa, posse é outra. O crime de posse de arma de fogo de uso restrito, tentado ou consumado, também é considerado crime hediondo. E aqui diz que já a posse ilegal de arma de fogo de uso restrito não é considerado crime hediondo. Errado, pois porte ilegal também, assim como posse ilegal de arma de fogo, são considerados crimes hediondos, segundo o artigo 1º, parágrafo único, inciso 2. Então, crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, ou seja, de uso proibido. Então, a questão está errada. Os crimes hediondos são insuscetíveis de anistia, graça e fiança, porém são suscetíveis de indulto. A questão está errada. Artigo 2º, inciso 1. Os crimes hediondos, a prática de tortura e o tráfico ilícito de entorpecentes, drogas e afios e o terrorismo são insuscetíveis de anistia, graça, indulto. Insuscetíveis, a questão informou que indulto é suscetível. Aqui, os crimes hediondos são insuscetíveis de anistia, graça, fiança, exceto indulto, ou seja, porém são suscetíveis a ser exceto indulto, mas são os 4 insuscetíveis: anistia, graça, indulto e fiança. Então a questão está errada. Em caso de sentença condenatória de crime hediondo, o réu não poderá recorrer em liberdade. Também errado, pois o STF declarou essa situação inconstitucional. Então é óbvio que ele poderá sim recorrer em liberdade. Próxima questão. Conforme a legislação pertinente, considera-se crime hediondo favorecimento da exploração sexual de pessoas adultas, estupro de vulnerável tentado, lesão corporal dolosa de natureza grave, sequestro, extorsão simples. Considera-se crime hediondo favorecimento da exploração sexual de pessoas adultas, estupro de vulnerável tentado, lesão corporal dolosa de natureza grave, sequestro, extorsão simples.
Alternativa A, B, C, D ou E? Vamos para a resposta. A alternativa correta é a alternativa B. Alternativa B. Considerado crime hediondo, estupro de vulnerável, tentado. Estupro de vulnerável, tentado. São considerados hediondos os seguintes crimes: hediondos, consumados ou tentados. Estupro de vulnerável. Aí você pode informar, poxa, mas tem que estar errada a questão. Deveria estar estupro de vulnerável, tentado ou consumado. Aí você diz, a questão está incompleta. Esse tipo de questão o CESP costuma considerar como correto, porque na verdade não há problema. Ele está informando de forma genérica, ele não informou, por exemplo, estupro de vulnerável, tentado apenas, somente. Então ele não está informando que é somente isso, está genérico aqui. Então procure entender como que a banca pensa em relação à elaboração de questões. Então, questão B está correta. Deixa eu ver aqui. Questão A. O favorecimento é considerado crime hediondo. Favorecimento de exploração sexual de pessoas adultas. Está errado, por quê? Artigo 1º, inciso 8 da Lei 8.072 diz o seguinte: favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de quem? Criança, adolescente ou vulnerável. Os crimes hediondos quando há favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de quem? Criança, adolescente ou vulnerável. E aqui informou o quê? De pessoas adultas. Então, muito cuidado com as pegadinhas. C. Lesão considera-se hediondo. Lesão corporal dolosa de natureza grave? Errado. Artigo 1º, inciso 1A da Lei 8.072. Lesão corporal dolosa, ok? De natureza o quê? Gravíssima. E aqui informou o quê? Natureza grave. Lesão corporal dolosa, beleza? Mas de natureza gravíssima e não grave, como informou lá. Aí, como informação complementar, vamos ler tudo. Lesão corporal dolosa de natureza gravíssima e lesão corporal seguida de morte, quando praticadas contra autoridade ou agente descritos nos artigos 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parentes consanguíneos até o 3º grau, em razão dessa condição. Considera-se hediondo o sequestro? Errado. Sequestro diz respeito a privar alguém de sua liberdade individual. Com isso, esqueci aqui da vírgula, há o impedimento da liberdade de ir e vir. Já a extorsão mediante sequestro, por exemplo, está prevista na Lei de Crimes Hediondos. Este crime é contra o patrimônio, no qual se exige da pessoa a entrega de dinheiro, por exemplo, em troca da liberdade. Assim, vejamos o que diz o artigo 1º, inciso 4 da 8.072.
São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados, tal, consumados ou tentados: extorsão mediante sequestro. E na forma qualificada, então, considerado crime hediondo, extorsão mediante sequestro. E a questão informou sequestro. Então, está errada a questão. A questão é, considera-se crime hediondo extorsão simples. Errada, incisos 3 e 4 do artigo 1º da 8.072. Quais os tipos de extorsões são considerados hediondos? Extorsão qualificada pela restrição de liberdade da vítima, ocorrência de lesão corporal ou morte, e extorsão, que foi lido, mediante sequestro, e na forma qualificada. Então, cuidado, aqui está generalizado, mas tem a condição lá. E não é qualquer tipo de extorsão, é igual a questão do homicídio simples. O homicídio simples, quando há a prática do grupo de extermínio, então tem os requisitos. Tem que ter muito cuidado. Então a extorsão aqui é quando for qualificada e mediante sequestro. Esta lei aqui, ela é pequena, é de suma importância que você estude ela minuciosamente. Os crimes hediondos são um rol taxativo segundo o artigo 1º desta lei. Então, tem que estudar. Eu acredito que eu fiz um vídeo sobre o rol taxativo dos crimes hediondos. Eu vou ver se deixo aqui na descrição do vídeo o link para vocês assistirem. Gerson, com 21 anos de idade, e Gilson, com 16 anos de idade, foram presos em flagrante pela prática de crime. Após regular tramitação de processo nos juízos competentes, Gerson foi condenado pela prática de extorsão mediante sequestro e Gilson por cometimento de infração análoga a esse crime. Com relação a essa situação hipotética, julgue o próximo item. Conforme entendimento dos tribunais superiores, tendo sido condenado pela prática de crime hediondo, Gerson deverá ser submetido a exame criminológico para ter direito à progressão de regime. Inclusive, vou disponibilizar essa questão para o pessoal responder nas redes sociais e ela está aqui também. Repetindo, conforme entendimento dos tribunais superiores, tendo sido condenado pela prática de crime hediondo, Gerson deverá ser submetido ao exame criminológico para ter direito à progressão de regime. Certo ou errado? Vamos para a resposta. Errado. Conforme entendimento dos tribunais superiores, no caso de condenação de crimes hediondos, Gerson poderá. É que informou, deverá. Então, questão errada. Aqui há um ônus, uma obrigação. Todavia, é facultativo. E ainda assim, sendo facultativo, desde que você seja de forma fundamentada para ter direito à progressão de regime e ser submetido ao exame criminológico. Há duas súmulas importantes que tratam sobre o assunto em tela, a saber, súmula vinculante 26 e súmula 439 do STJ. Súmula vinculante 26 diz o seguinte: para efeito de progressão de regime, o cumprimento de pena por crime hediondo,
ou equiparado, o juiz da execução observará a incondicionalidade do artigo 2º da Lei 8.072, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche ou não os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar para tal fim, de modo fundamentado, realização de exame criminológico, mais uma vez, podendo e não devendo. Súmula 439 do STJ. Aqui foi a súmula vinculante. Agora, súmula 439 do STJ. Admite-se, ou seja, pode haver o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que haja decisão motivada ou fundamentada. Então, aqui eu coloquei cuidado, pois pode equivale a facultativo e deve equipara a ônus, obrigação. São situações distintas. Então, muito cuidado com esse pequeno detalhe. E aqui também percebe-se que não apenas deve-se estudar a lei seca, mas também súmulas do STJ, STF, súmulas vinculantes. É imprescindível você estudar súmulas. Mesmo concurso para nível médio costuma cobrar súmulas também. Caso o concurso tenha direito do trabalho, processual do trabalho, por exemplo, também deve-se estudar súmulas do TST e OJs. Como, por exemplo, são considerados crimes hediondos: estupro e epidemia com resultado morte, sequestro e cárcere privado, roubo, estupro de vulnerável, extorsão qualificada pela morte e ameaça, homicídio simples e corrupção ativa. São considerados crimes hediondos: estupro, epidemia com resultado morte, sequestro e cárcere privado, roubo e estupro de vulnerável, extorsão qualificada pela morte e ameaça, homicídio simples e corrupção ativa. Lembrando que é um rol taxativo, o artigo 1º, por isso tem que memorizar. Vamos para a resposta. Item correto A. São considerados hediondos, estupro e epidemia com resultado morte. No que tange à questão C, mesmo com algumas mudanças que ocorreram na Lei 8.072, através da Lei 13.964, pacote anticrime, continua errado. Questão C. Ela está errada porque, vamos lá, estou reaproveitando o material que eu usei há uns meses atrás. Por que a questão C está errada? Porque são considerados crimes hediondos: roubo e estupro de vulnerável. Estupro de vulnerável está correto. Agora, por que esse roubo aqui está errado? Aí que entra aqui o comentário. Ela está errada, a questão C, porque está de forma genérica. A questão, ou seja, lá está informando roubo, ou seja, qualquer tipo de roubo. Não disposto para que o roubo seja tipificado como hediondo, ele tem que se enquadrar em uma das condições das 3 alíneas do inciso 2 para artigo 1º da Lei 8.072. São
considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados roubo com, voltando, aqui formou roubo de forma genérica. Então, considerado hediondo o roubo, desde que seja circunstanciado pela restrição de liberdade da vítima. Roubo, são considerados hediondos. Roubo, desde que circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, que são qualificadoras. São considerados hediondos. Roubo, qualificado pelo resultado de lesão corporal grave ou morte. Lesão corporal grave ou morte. Assim, infere-se, ou seja, conclui-se que a questão não está desatualizada, pois a única alternativa correta é a letra A. Ou seja, essa parte aqui do roubo, ela teve alteração no final de 2019, mas a questão mesmo assim não está desatualizada, pois aqui está informando o roubo de forma genérica. É igual a questão no início do vídeo, informou-se homicídio simples, de forma genérica, só que não é qualquer homicídio simples para ser considerado crime hediondo. E também não é qualquer roubo para ser considerado crime hediondo. Para ser considerado crime hediondo tem que estar de acordo com essas três alíneas. Então, é isso. Em cada item que se segue, é apresentada uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada com relação a crime de tortura, crime hediondo, crime previdenciário e crime contra o idoso. Paula, proprietária de uma casa de prostituição, induziu e passou a explorar sexualmente duas garotas de 15 anos. Eu já estou ajudando vocês aqui, grifando as palavras principais. Nessa situação, o crime praticado por Paula é hediondo e, por isso, insuscetível de anistia, graça e indulto. Paula, proprietária de uma casa de prostituição, induziu e passou a explorar sexualmente duas garotas de 15 anos de idade. Nessa situação, o crime praticado por Paula é hediondo e, por isso, insuscetível de anistia, graça e indulto. E aí, item certo ou errado? Vamos para a resposta. Item correto. Artigo 1º, inciso 8, combinado com o artigo 2º, inciso 1, ambos da 8.072. São considerados hediondos para os seguintes crimes, todos tipificados, consumados ou tentados, o favorecimento da prostituição, ou de outra forma, exploração sexual. Aqui, exploração sexual de criança, adolescente, 15 anos, adolescente. Então, se enquadra aqui. Teve uma questão que informou que exploração sexual de adulto. Então, a questão já estava errada ali, mas aqui citou adolescente. Então, veja bem, favorecimento da prostituição, de outra forma, de exploração sexual de criança, adolescente ou vulnerável. Os crimes hediondos, a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de anistia, graça e indulto. Paula, proprietária de uma casa de prostituição, induziu e passou a explorar sexualmente duas garotas de 15 anos de idade. Nessa situação, o crime praticado por Paula é hediondo e, por isso, insuscetível de anistia, graça e indulto.
hediondos insuscetíveis de anistia, graça e indulto. Então, questão correta. Aí, para complementar a informação, vamos ver o que diz o artigo 218b do Código Penal, que trata sobre favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança, adolescente ou de vulnerável. Parágrafo 1º. Se o crime é praticado com o fim de obter vantagem econômica, aplique-se também multa. Incorre nas mesmas penas quem pratica conjunção carnal ou outro ato libidinoso com alguém menor de 18 e maior de 14 anos, na situação descrita no caput deste artigo. O proprietário, o gerente ou o responsável pelo local em que se verifiquem as práticas referidas no caput deste artigo. Na hipótese do inciso 2 do parágrafo 2º, constitui efeito obrigatório da condenação a cassação da licença de localização e de funcionamento do estabelecimento. Trouxe essa informação complementar, pois ela também já foi cobrada em prova. Então, muito importante. Julgo o item seguinte, relativos aos tipos penais dispostos no Código Penal e nas leis penais extravagantes. O ordenamento jurídico nacional adotou o critério legal para a tipificação dos crimes hediondos, sendo vedado ao juiz, em caso concreto, fixar a hediondez de um delito ou excluí-la em razão de sua gravidade ou forma de execução. O ordenamento jurídico nacional adotou o critério legal para a tipificação dos crimes hediondos, sendo vedado ao juiz, em caso concreto, fixar a hediondez de um delito ou excluí-la em razão de sua gravidade ou forma de execução. E aí, item certo ou errado? Lê com calma, sem pressa, raciocine bem. Vamos para a resposta. Item correto. O critério adotado pelo nosso legislador foi o legal, sendo rol dos crimes hediondos taxativos, ou seja, não é exemplificativo, conforme o artigo 1º caput da 8.072 crimes hediondos. Ou seja, o juiz não pode, por conta própria, considerar como hediondo ou não, por analogia ou qualquer outra forma, pois tem que se basear no artigo 1º, sendo que é um rol taxativo. Artigo 1º. São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados, tal, consumados ou tentados. Aí tem um rol que é taxativo. E como eu informei, eu vou deixar o vídeo na descrição deste vídeo, o link do vídeo na descrição desse vídeo, que eu faço uma explicação sobre o rol taxativo e a lei seca em si, explicando de forma pormenorizada. Mário, após ingerir bebida alcoólica em uma festa, agrediu um casal de namorados, o que resultou na morte do rapaz, devido à gravidade das lesões. A moça sofreu lesões leves. A partir dessa situação hipotética, julgue o item a seguir. Se, após a apuração dos fatos, a morte do rapaz caracterizar homicídio simples doloso, a conduta de Mário não poderá ser classificada como crime hediondo.
Mário, após ingerir bebida alcoólica em uma festa, agrediu um casal de namorados, o que resultou da morte do rapaz devido à gravidade das lesões. O moço sofreu lesões leves. A partir dessa situação hipotética, julgue o item a seguir. Se, após apurados os fatos, a morte do rapaz caracterizar homicídio simples doloso, a conduta de Mário não será classificada como crime hediondo. E aí, item certo ou errado? Vamos para a resposta. Item correto. Pois o homicídio simples será considerado crime hediondo se estiver conforme o artigo 1º, inciso 1 da 8.072, foi o que eu expliquei. O homicídio, artigo 121 do Código Penal, diz respeito ao simples. É considerado crime hediondo o homicídio simples quando praticado em atividade típica de quê? De grupo de extermínio. Então não é qualquer homicídio simples. Tem que estar enquadrado aqui nesse contexto. Ainda que cometido por um só agente, tal, e homicídio qualificado. Ante o exposto, a situação hipotética em tela, que é a questão, não condiz com o que informa o inciso 1 da suprastada lei. Mais uma vez, homicídio simples doloso. Então, aqui está de forma genérica, mas para ser considerado hediondo tem que seguir este requisito aqui. Homicídio simples quando praticado em atividade típica de quê? De grupo de extermínio, mesmo que seja cometido por um só agente. E o homicídio qualificado, claro. Então, muita atenção mesmo. Em relação à legislação penal extravagante e aos crimes definidos na parte especial do Código Penal, julgue os itens a seguir. De acordo com a Lei 8.072, são crimes hediondos, entre outros, o latrocínio, a extorsão, mediante sequestro, a tortura, o tráfico ilícito de drogas, e o estupro. Em relação à legislação penal extravagante e aos crimes definidos na parte especial do Código Penal, julgue os itens a seguir. De acordo com a Lei 8.072, são crimes hediondos, entre outros, o latrocínio, a extorsão mediante sequestro, a tortura, o tráfico ilícito de drogas e o estupro. Então, a questão está correta ou errada? Aqui informa que são crimes hediondos. Então vamos para a resposta. Questão errada. Cabe salientar que tortura e tráfico ilícito de drogas não são considerados crimes hediondos. Lembre-se que crimes hediondos são um rol taxativo, artigo 1º da Lei 8.072. Os crimes, cabe salientar que a tortura e tráfico ilícito de drogas não são considerados crimes hediondos, mas sim equiparados a hediondos. São situações distintas. Não podemos esquecer que os crimes hediondos são um rol taxativo. Muito cuidado com esse detalhe. Esse rol taxativo está no artigo 1º da Lei 8.072. Por isso você tem que memorizar esses incisos, as linhas, tem que ter na cabeça, preparado para a prova. Muito cuidado. Em relação a crimes contra a fé e a administração pública e de abuso de autoridade, julgue os itens subsequentes. Recentemente, ocorreu a inclusão do crime de corrupção ativa no rol dos delitos hediondos, fato que, entre outros efeitos, tornou esse crime inafiançável e determinou que o início de cumprimento
da pena ocorra em regime fechado. Em relação aos crimes contra a fé pública e a administração públicas, de abuso de autoridade, julgos itens subsequentes. Recentemente ocorreu a inclusão de crime de corrupção ativa no rol dos delitos hediondos, fato que, entre outros efeitos, tornou esse crime inafiançável e determinou o início do cumprimento da pena em regime fechado. E aí, esse sonho é uma realidade ou uma ficção? Isso é um sonho ou realidade? Vamos para a resposta. Óbvio que a questão está errada. Os crimes considerados hediondos são baseados no rol taxativo, como eu informei. É um sonho de todo brasileiro que a corrupção ativa seja considerada como crime hediondo. Óbvio que isso nunca vai passar pelo Congresso. Eles não vão criar uma lei contra eles próprios, infelizmente. Mais uma questão. Jeromoel é delegado da Polícia Civil do Estado JJ e recebeu da Polícia Repressiva dois indivíduos acusados por crime considerado hediondo, os quais recolhe para as instalações carcerárias. Posteriormente, recebe requerimento de advogado constituído para relaxar a prisão dos acusados. Nos termos do artigo 8072, não é possível arbitrar para os crimes nela tipificados. Jeromoel é delegado de Polícia Civil do Estado JJ e recebe da Polícia Repressiva dois indivíduos acusados por crime considerado hediondo, os quais recolhe para as instalações carcerárias. Posteriormente, recebe requerimento de um advogado constituído para relaxar a prisão, relaxamento de prisão ilegal, nos termos da Lei 8072. Não é possível arbitrar para os crimes, ou seja, arbitrar fiança para os crimes nela tipificados: caução, seguro, fiança, garantia. Nos termos da Lei 8.072, não é possível arbitrar para os crimes nela tipificados. Qual desses? Item A, B, C ou D? Vamos para a resposta. Vejamos o que diz o artigo 5º, inciso 43 da Constituição Federal, combinado com o artigo 2º, inciso 2 da Lei 8.072. A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. Agora vamos ver o que diz o artigo 2º, inciso 2 da supracitada Lei 8.072. Os crimes hediondos, prática de tortura, o tráfico ilícito de drogas e afins e o terrorismo são o quê? Insuscetíveis de fiança. Então, não é o caso de arbitrar fiança, nesse caso, em tela aqui. Não cabe arbitramento de fiança. Então, questão C. Questão C. 12. Conforme a disposição do artigo 2º, parágrafo 4º da 8.072,
Eu coloquei certo aqui porque eu copiei e colei do outro comentário que eu fiz da outra questão, mas a questão você viu a questão correta. Conforme a disposição do artigo 2º, parágrafo 4º da Lei 8.072, o número de dias prorrogáveis pelo mesmo período em caso de extrema e comprovada necessidade da prisão temporária do indivíduo que comete crime hediondo é de... vamos com calma. Conforme a disposição no artigo 2º, parágrafo 4º da Lei 8.072, o número de dias prorrogáveis pelo mesmo período em caso de extrema e comprovada necessidade de prisão temporária do indivíduo que comete crime hediondo é de 5 dias, 10 dias, 15 dias ou 30 dias. E aí, qual a questão correta? A, B, C ou D? Vamos para a resposta. A questão correta é a letra D. Está de acordo com o artigo 2º, parágrafo 4º da Lei 8.072. Os crimes hediondos, a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes, drogas afins e o terrorismo são suscetíveis de... A prisão temporária, aqui só informação complementar. A prisão temporária, sobre a qual dispõe o artigo, a Lei 7.960 tal, dos crimes previstos neste artigo, que é o artigo 2º da Lei 8.072, terá o prazo de 30 dias, prorrogável por igual período, em caso de extrema necessidade e comprovada necessidade. Conforme o disposto no artigo 2º, parágrafo 4º, o número de dias prorrogáveis pelo mesmo período no caso de extrema e comprovada necessidade da prisão temporária do indivíduo que comete crime hediondo é de 30 dias. Item D. Então, 30 dias, prisão temporária, extrema e comprovada necessidade. As bancas costumam cobrar muito sobre prazos, assim dê uma atenção especial para este pormenor, ou seja, para esse detalhe. Isto é, grife os prazos, utilize marca-texto neles. Por exemplo, quando tem prazo, seja em relação ao direito penal, processo penal, seja o que for, direito administrativo, seja o que for, a banca gosta muito de trocar. Por exemplo, pode colocar 15, 10, 20, pois no direito há vários tipos de prazos. Então, isso confunde muito o candidato. Então, muita atenção ao prazo, pois a banca gosta muito de alterá-lo. Então é isso aí, pessoal. Eu reaproveitei parte de um material que eu utilizei há uns meses atrás, aí por isso teve umas alterações aqui. Mas amanhã eu vou fazer, amanhã ou depois, produzir material novo, dar continuidade a esse daqui. Isso aqui é um assunto muito importante. Então, persevere, faça a leitura da lei seca dos crimes hediondos. É uma lei pequena, é muito importante que você estude muito. Então é isso aí, pessoal. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. Bons estudos e fui!